Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores, que é um prazer inenarrável estar aqui, na presença de todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre a diferença de língua e linguagem, dois conceitos muito importantes para diversas provas que podem cobrar aí o teu conhecimento em relação a isso. Então, bora lá! Bom, para começo de conversa, eu separei aqui em duas grandes definições em relação à língua e à linguagem. Vamos ver a primeira. Língua, conjunto organizado de elementos, conjunto comum a um grupo. Vou traduzindo. O que quer dizer língua? Língua são elementos que um determinado grupo de pessoas em um determinado lugar compartilham. Então, elas dominam esses elementos que estão organizados ali em um conjunto. A língua ela ainda pode ser chamada de código verbal. Claro, porque é um tipo de código, código verbal, que pode ser organizado e que na língua portuguesa, por exemplo, está organizado em nível fonético no sentido de som, né? Fonemas, etc. Morfológico, a formação da palavra, radical, prefixo, sufixo. Sintático, na organização em uma frase, numa sentença, sujeito, verbo, complemento, e ainda em nível semântico, significado das palavras. Então, basicamente, língua é um conjunto de elementos que um determinado grupo em um determinado lugar domina, compartilha, certo? Dentro da língua, ou junto com a língua, a gente tem ainda a noção de discurso. O que é discurso? Eu, que faço parte de um grupo de pessoas que compartilham um conjunto organizado de elementos, né, chamado de código verbal, e que estou num determinado lugar, quando eu uso essa língua, a minha forma individual de usar, de empregar essa língua, é chamada de discurso. Então é como eu falo, cada um tem o seu próprio discurso, cada um tem a sua execução individual dessa língua. Acontece que, normalmente, quando a gente vai executar, vai colocar em prática esses elementos aqui da língua, a gente sempre tem como objetivo comunicar algo a alguém. Esse objetivo de comunicar, aí a gente entra na próxima definição, que é a de linguagem. Então, mecanismo de transmissão de conceitos, de ideias, de sentimentos, basicamente a comunicação entre os sujeitos. Então, pera lá, é como se a língua fosse o elemento ali parado, a gente observa, então a língua são os elementos que todo mundo domina. Por exemplo, no idioma português brasileiro, a palavra cachorro diz respeito a um animal. E todo mundo que faz parte desse mesmo idioma, que compartilha dessa mesma língua, tem a mesma compreensão sobre o que é cachorro. Vou dar um exemplo, né? Agora, quando eu uso esse meu conhecimento para comunicar algo a alguém, eu tô o quê? Trabalhando a perspectiva de linguagem, porque eu tenho o objetivo de comunicar algo a alguém. Faz sentido isso, gente? Então, língua, o conhecimento sobre os elementos, e a linguagem posto na prática entre os sujeitos. Tanto que tem diversos tipos de linguagem. Aqui eu coloquei dois exemplos, né? A linguagem corporal é uma forma de comunicar algo a alguém. Eu tenho a linguagem artística no geral, mas dentro da artística ainda tem, por exemplo, a linguagem musical, a linguagem cinematográfica. Então, tudo que você tem o objetivo de comunicar algo a alguém, estabelecer comunicação, a gente chama de linguagem. E a língua é um dos tipos de código, então o código verbal especificamente, que possibilita uma forma de linguagem. Para incrementar aí essa nossa discussão, eu trouxe aqui um dos maiores filólogos, né, de todos os tempos. Filólogo é aquele estudioso da língua, do idioma. Aqui eu trouxe Ferdinand Saussure, que ele diz assim, a linguagem, ou seja, essa comunicação, é composta pela língua, ou seja, pelo idioma, né? A gente já falou ali atrás, e pela fala. Ele chama de fala, mas alguns outros teóricos chamam de discurso. É equivalente, tá? Porque, fala, materialização momentânea desse idioma. Então, quer dizer que juntou língua, juntou esse discurso ou essa fala, você tem a linguagem, você tem a comunicação.
Fechou, gente? Tanto que a gente pode entender a linguagem como 3 principais grupos. A gente tem a linguagem verbal, então são aquelas que se apoiam mesmo no código verbal, tá? Então a gente tem aqui a escrita, o registro, a linguagem oralizada, essa que eu tô usando agora com vocês, a linguagem sinalizada, por exemplo, Libras, né? Língua Brasileira de Sinais, é uma forma de linguagem verbal. Se apoia no código verbal, se apoia na língua. A gente ainda tem um outro tipo de linguagem, que é a linguagem não verbal, que não necessariamente usa o código verbal, não necessariamente usa a língua, mas que comunica. Então, por exemplo, símbolos. Se eu usasse aqui um pingentinho de cruz, você saberia que isso é um símbolo cristão. Cores, por que, por exemplo, certos estabelecimentos de alimentação, restaurantes e tal, eles são pintados de vermelho? Porque o vermelho vai instigar a fome, a urgência, né? As expressões, por exemplo, a própria expressão facial. Aqui nessa comunicação, nesse vídeo que você está assistindo, eu estou usando 2 tipos principais de linguagem. A linguagem escrita, a do quadro, então 3 tipos. A linguagem escrita que está no quadro, a linguagem oralizada, que é essa que eu estou conversando com vocês agora, e ainda estou usando uma linguagem não verbal, que é a minha expressão facial. Então, quando eu falo, as expressões que eu uso no vídeo, seja de felicidade, seja de medo, seja de raiva, isso tudo é uma forma de comunicar, só que linguagem não verbal. E além disso, que é o que a gente mais encontra por aí, é a linguagem mista, que é o emprego tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal de maneira simultânea, né? Então ali acontecendo ao mesmo tempo. A forma como as pessoas realizam a linguagem tem diversas variações, tanto que isso é um papo para outra aula de variação linguística, mas é fato que a gente tem a língua, que basicamente vai ser essa noção mais permanente, mais consolidada, né, do idioma, enquanto que a linguagem, a forma como a gente comunica, pode sofrer variações de maneira mais rápida, de maneira mais dinâmica, tanto que a gente tem as variações linguísticas, tá? Quando, por exemplo, a gente vê uma mudança ortográfica, né? Lembra, o último acordo ortográfico da língua portuguesa. Ele demorou décadas para ser posto em prática. Por quê? Porque mexer na língua, mexer no idioma, ele é muito mais lento, ele é muito mais demorado para você mexer no conjunto que um grupo de pessoas já domina. Né? Enquanto que a forma como a gente comunica, ele pode mudar dependendo do lugar, dependendo do grupo social que fala, dependendo da idade, aí tem uma série de possibilidades. Fez sentido isso pra vocês, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Não esquece, chegou até aqui, ó, deixa seu like nessa aula, deixa teu comentário também, se inscreve no canal, manda pros amigos, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Por hoje é isso, ó. Um grande beijo pra vocês e tchauzinho!